Oi, gente, bom dia, tudo bem? A gente vai começar então com um capítulo novo hoje. Na terça-feira eu fiz as correções dos capítulos anteriores, né? Do capítulo 3, a gente estava conversando sobre vírus e bactérias. Só para recapitular rapidamente, a gente falou de vírus que a gente sabe que não tem célula, não tem um reino, né? Como a gente conhece, porque ele não é considerado um ser vivo. Mas a gente depois conversou sobre o reino Monera, que é um ser procarionte, né? Que tem ali os integrantes como as arqueias e as bactérias. E depois, agora a gente vai conversar sobre o reino protoctista, ok? O reino protoctista, então, ele cabe... Na verdade, o título dessa apresentação tá Reino Protoctista e Fungos, porque o capítulo inclui esses dois grupos, né? Esses dois reinos. Mas a aula de hoje vai ser só sobre os protoctistas, tá? Mais especificamente sobre as algas. E aí, depois, na sexta-feira, a gente continua com o protoctista falando dos protozoários, ok? Eu vou fazer uma introdução rapidinha aqui. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que características gerais do reino protoctista significam as características comuns tanto a algas quanto a protozoários, ok? A gente tem então aqui, a partir, gente, é uma dica importante, a partir de agora todo mundo vai ser eucarionte, ok? A gente vai ter aqui seres procariontes só apenas no reino Monera. Do reino protoctista em diante é tudo eucarionte, então essa é a primeira característica comum, ok? Então a gente vai ter aqui representantes, obviamente, eucariontes, como eu disse, representantes unicelulares e pluricelulares, e também seres que são microscópicos ou macroscópicos, tá? Então a gente vai começar com os protoctistas. Essa é uma distinção que eu gosto de fazer, né? Porque o reino protoctista ele tem dois grandes grupos, né? As algas, durante muito tempo, foi considerada um elemento presente no reino vegetal, mas ela foi retirada desse reino e entrou com uma característica mais próxima do reino protoctista, que antes era reino protista, né? Depois mudou o nome e aí se tornou reino protoctista, de mais primitivo, porque as algas não têm tecidos verdadeiros como os vegetais possuem, apesar de ambos fazerem fotossíntese, ok? Então a gente tem aqui algas e protozoários, né? Um indivíduo, então, do grupo, um indivíduo, na verdade, um grupo, né? As algas são os representantes autotróficos do reino protoctista, enquanto os protozoários são os representantes heterotróficos do reino protoctista, ok? Essa é uma imagem que está no material de vocês, né? São algas pluricelulares, macroscópicas, né? Que podem chegar a ter metros de comprimento. E aqui, gente, eu fiz uma organização um pouco mais sintética, mas que vai ajudar a gente a ficar, a compreender o grupo de maneira mais concisa, tá? Então, em relação à quantidade de células, então a gente tem unicelulares ou pluricelulares, aqui como representante das algas. Pigmento. O pigmento principal não é um único pigmento, ok? Mas o principal das algas é o pigmento verde, porque é através desse pigmento que, na verdade, o pigmento verde ele é chamado de clorofila e é a fonte principal, né, da fotossíntese. Então, é através da clorofila que se realiza a fotossíntese, ok? A gente tem nas algas outros tipos de pigmento, dependendo de qual espécie a gente está falando. Pode ter o pigmento vermelho ou pigmento dourado, mas não significa que não há a presença do verde, tá? As algas elas podem estar presentes tanto em ambientes de água doce, de água salgada e também salobra, e algumas espécies podem estar em terras encharcadas, em terras úmidas, inclusive com associação simbiótica, tá? A reprodução, na maioria das vezes, vai ser assexuada, mas também existem a reprodução sexuada com troca de material genético presente nas algas, ok? O tamanho pode ser bastante variável, a gente pode ter algas desde só unicelulares, que são a gente se enxerga através da ajuda de microscópio, como também a gente pode ter algas que podem até chegar a 100 metros de comprimento, formando uma floresta aquática, tá?
Aqui no lado, né, só para ressaltar, tá vendo onde essa tia tá mostrando? Tem um conceito importante chamado fitoplâncton. Pessoal, esse é um conceito que vai estar muito presente do 7º ano, ensino médio, vestibular sempre. O fitoplâncton, então, ele é um conjunto de organismos autotróficos, isso significa que é um conjunto de organismos que fazem fotossíntese, tá? E que vive dispersos em água doce, tá bom? Salobra ou marinha, na verdade, nos 3 tipos de ambiente aquático, tá? Não tem muita capacidade de locomoção e pode ser transportado pela correnteza. Eles normalmente se localizam mais na superfície da coluna d'água, tá? O fitoplâncton, então, pessoal, eles não são totalmente visíveis, né? E aí, eles são muito à base da cadeia alimentar aquática, tá? Então, são pequenas algas, né? São pequenas algas que estão aí na superfície e que se locomovem de acordo com a correnteza. As algas, elas possuem uma importância ecológica muito relevante, né? A gente tem aqui, na cadeia alimentar, elas são a base dessa pirâmide. No 6º ano, vocês já viram essas definições, né? Lembrando que cadeia alimentar, então, a gente tem os produtores, o consumidor primário, secundário, assim por diante. Se elas são consideradas a base da cadeia alimentar aquática, significa, então, que elas são os produtores e é a partir dela que você vai ter toda uma pirâmide de dependência, né? Então, outra importância que é fundamental é o fato delas representarem 70% da produção de oxigênio serem feitas por elas, né? Então, o oxigênio da atmosfera é muito dependente da produção da fotossíntese desses seres, tá? A classificação das algas, a gente tem basicamente uns nomes assim meio complicados. Eu não quero que vocês fiquem muito preocupados com isso, mas com as características principais, tá bom? Nesse caso, eu vou tentar ressaltar oralmente quais são as características mais importantes para vocês guardarem. E aí, em casa, né, vocês peguem o material e vão circulando, vão sublinhando no livro de vocês para não ficar muito confuso, ok? Não precisa se preocupar com todos os mínimos detalhes. Mas vamos lá. A gente tem, então, as diatomáceas, que são algas unicelulares, né? Gente, só um ponto, né? As que eu vou falar agora são todas unicelulares. Quando começar as pluricelulares, eu destaco para vocês, ok? Então, as diatomáceas são algas unicelulares, elas ajudam a formar parte do fitoplâncton, são responsáveis por uma boa parte da fotossíntese produzida, das taxas de fotossíntese produzidas na atmosfera, e aí aumenta muito a oxigenação do planeta, ok? Então, basicamente, essas são as características principais da diatomácea, tá? Para a próxima, ginoflagelados, elas são parte também do fitoplâncton, também são unicelulares, são clorofiladas, só que algumas, além do pigmento esverdeado, elas podem possuir pigmento vermelho, tá? E aí elas são chamadas de pirrófitas nesse caso. E neste caso, a gente vai ver mais para frente que elas são as principais responsáveis por um fenômeno chamado de maré vermelha, tá? Esse é um fenômeno ambiental importante, tem relação com o desequilíbrio ambiental. Então, guardem os ginoflagelados como exemplos, né? As pirrófitas como exemplo de ginoflagelados que provocam maré vermelha. Isso é importante guardar. Depois tem as euglenas, que são algas muito presentes em água doce, principalmente. São clorofiladas, como eu disse também. Elas possuem flagelos, né, que ajudam no processo de locomoção. Essas são as principais características. E uma curiosidade, né, das euglenas, que está bem aqui no finalzinho, né, desse box aqui, né, de classificação, é que quando não tem muita taxa de luminosidade nos ambientes que elas estão localizadas, elas podem se comportar como seres heterotróficos,
ou seja, adquirir alimentação que não seja exclusivamente por fotossíntese, tá? Gente, a partir daqui a gente já tem as algas que são pluricelulares, ok? Essas são chamadas de rodófitas. Elas prioritariamente estão em águas salgadas, né? Como eu falei, são pluricelulares. Tem uma característica importante que é a presença de celulose na composição. Celulose que é um elemento que vai estar lá nos vegetais, né? Lembrando que assim, alga não é um vegetal, porém a gente sabe que evolutivamente os vegetais se originaram das algas, então tem algumas características que foram mantidas, né? Então as rodófitas possuem celulose, são de água salgada, pluricelulares. E devido à pigmentação um pouco mais avermelhada, elas conseguem sobreviver em lugares mais profundos, né, no oceano, e isso permite a sobrevivência sem tanta intensidade luminosa para a realização de fotossíntese, tá? Depois a próxima, a gente tem aqui as clorófitas, que são algas que podem ser tanto uni quanto pluricelulares, tá? Também possuem celulose na parede celular, que também é um alimento presente nos vegetais. Também são chamadas de algas verdes. E aí, essas aqui têm uma importância ambiental interessante, porque são elas, né? Lógico, quando eu falo clorófita, eu estou falando de um grupo, né? Tem várias espécies de clorófitas. Então, você tem aqui representantes que fazem associação simbiótica com os fungos, formando os líquens, tá? Que o líquen, então, ele vai ser... A gente vai falar dele mais pra frente um pouquinho, com um pouco mais de calma, mas é essa associação de fungo com alga, tá? E aí, nesse caso, é uma dependência, né? Eles dependem um do outro, né? O fungo depende da alga, a alga depende do fungo, nesse caso, e eles se beneficiam. Então, a alga oferece nutrientes para o fungo através da fotossíntese, né? Vai fornecer resultado da matéria orgânica, e o fungo oferece sais minerais e água para as algas. Então, eles têm muito benefício aqui, tá? Aí depois, no fim, a gente tem as feófitas, né? Que são algas exclusivamente marinhas. Tem tamanhos muito variados, podem ser pequenas, mas algumas podem chegar a ter vários metros de comprimento, né? Aqui tem uma curiosidade interessante, se vocês observarem, só pegar meu cursor aqui. Aqui nessa parte do livro, ó, depois vocês podem observar com um pouco mais de calma, mas fala que a alga que chega ao maior tamanho, ela é conhecida de kelps, e ela pode pode chegar a ter 100 metros de comprimento, formando florestas subaquáticas, né? Bem interessante essa parte. Aí a gente vem, então, para o desequilíbrio ambiental. Esse é um momento que, quando a gente vai falar de questões, até de vestibular, é um item muito cobrado, né? A relação das águas com o desequilíbrio ambiental. Bom, gente, o primeiro desequilíbrio, a gente está falando aqui da despigmentação. O que é isso? É quando você tem um nível de poluição aquática, né? Que vai gerar uma destruição desse pigmento, né, que faz a fotossíntese, então que é a clorofila. Então essa clorofila é desintegrada e aí ela é degradada e ela deixa de agir, né, como um elemento fotossintético. Então, se a alga não consegue realizar a fotossíntese, a gente não consegue produzir oxigênio. E, na verdade, sendo elas a base da cadeia alimentar, você tem todo o impacto em toda a pirâmide alimentar aquática. Então, despigmentação, na verdade, seria um tipo de poluição aquática que afeta exatamente a clorofila, que é o que dá a coloração esverdeada. Aqui na imagem, vocês estão percebendo que tem uma foto, né, de uma alga que é verde, mas com os espaços acinzentado, arroxeado aqui.
Essas partes mais claras seria onde teria clorofila e não tem mais, por conta da despigmentação. A partir do momento que a clorofila é destruída, não faz fotossíntese, logo você tem todo o impacto da cadeia alimentar, ok? O próximo... Então, a próxima... Eu tô seguindo aqui na apostila para não me perder também. A próxima desequilíbrio ambiental vai ser a eutrofização, que basicamente também é provocada por poluição aquática, basicamente de esgoto, na maior parte das vezes, porque esse esgoto ele representa matéria orgânica, né, nesse ambiente aquático, excesso de matéria orgânica. E quando isso acontece, né, esse lançamento de esgoto não tratado em ambiente aquático, normalmente ambiente de água doce, você tem um excesso de proliferação de algas na superfície, porque você tem, apesar das algas, né, fazerem fotossíntese, elas também recebem nutrientes desses espaços, né? Então, essas algas começam a se proliferar em grande proporção, né, porque elas também recebem nutrientes assim. Elas vão absorver principalmente os sais minerais, né, que tá ali nessa matéria orgânica, além da fotossíntese. E aí, gente, elas começam a realizar uma coisa que chama tapete verde. Essa aqui é uma imagem que mostra isso, né? É uma imagem que está mostrando um curso d'água totalmente coberto por algas verdes, né? Fazendo um tapete. Qual é o problema disso? O problema é que quando tem esse excesso de proliferação, esse tapete verde, ele bloqueia toda a iluminação solar que pegaria em toda uma coluna d'água, né? Então, assim, as algas, elas não se localizam só na superfície. Então, você tem água na superfície, no meio da coluna d'água, você tem distribuídos ali naquele curso de água. Quando você faz esse tapete verde, quando existe essa proliferação de algas e realiza esse tapete verde com excesso, né, não entra a penetração de luz, ela fica só na superfície. Se não entra a penetração de luz, os outros tipos de água que estão no meio da coluna d'água não acessam essa luz. Não acessam luz, não fazem fotossíntese, logo elas morrem, ok? E aí você tem uma grande quantidade de matéria orgânica morta que começa a entrar em decomposição, e aí você tem proliferação de bactérias para poder degradar essa matéria orgânica e um consumo de oxigênio muito grande. Então, retira-se dali oxigênio dissolvido na água e aí é uma sequência, né? Uma reação em cadeia. Então, esgoto na água, proliferação de algas superficiais, forma um tapete verde, impede a penetração de luz. Ao impedir a penetração de luz, impede a sobrevivência de outras algas que são base da cadeia alimentar. Essas algas morrem, e aí você tem proliferação de micro-organismos para decompor essa alga, consome oxigênio e tira o oxigênio dissolvido da água, impedindo inclusive a respiração de peixes, por exemplo. Tá? Lembrando, gente, que as pessoas acreditam, muitas vezes, eu falo isso muito nos sextos anos, né? É que os peixes não respiram o oxigênio da molécula H2O, certo? Os peixes respiram o oxigênio dissolvido na água, então é um oxigênio disponível para respiração, além deste que está presente no H2O. Então, o H2O é o oxigênio da molécula da água, ele não é utilizado para respiração, tá? Então, só esclarecendo uma dúvida muito comum. No fim, a gente tem a maré vermelha, né, que são provocados pelas pirrófitas, como eu falei antes, né? Elas são algas que, enfim, são algas que estão presentes na natureza de maneira natural e não provoca a princípio, nenhum problema, desde que, de novo, receba muita matéria orgânica através de esgoto lançado no mar, e aí, de novo, é muita fonte de nutriente, minerais, aí começa a proliferação em excesso dessas algas, e essas algas são capazes de liberar uma toxina. Então, em ambientes que tem acontecendo, né, esse fenômeno da maré vermelha, como está mostrando aqui nessa imagem, olha, tá vendo? O mar aqui atrás e aqui a proliferação dessas algas. Essas algas em excesso liberam toxinas, que pode matar alguns animais, né? E intoxicar outros. Para o ser humano, são essa fonte de intoxicação, tá? Então, é muito perigoso também.
E aqui, por fim, a gente tem a utilização das algas, enfim, para a indústria, né? No que a gente, no nosso dia a dia, a gente pode ter alga tanto para cosméticos, para iogurtes, para alimentos, adubo, creme dental, medicamentos fitoterápicos, né? Aqui no caso a clorela é um exemplo, né? De medicamento fitoterápico e inclusive ajuda a retirar metais pesados do corpo, tintas, sorvetes, gelatinas, entre outros. Até comida japonesa, né? Que é hoje em dia muito comum na nossa culinária brasileira já, né? Bom, e aqui, gente, eu coloquei as atividades dessa aula. Vocês vão fazer então. As atividades da página 63, da página 32, exercício 1, 2 e 3. E também, para auxiliar, vocês podem assistir o vídeo do Homeschool, né? Lá na página Homeschool, vocês vão em videoaula semana A, porque vai falar exatamente desse assunto. Combinado? Então, até a próxima. Bons estudos para vocês. Espero que vocês aproveitem. Não vou me alongar muito. Hoje eu vou combinar, né? Eu já estou só abordando o conceito de algas, né? Dentro do reino protoctista. E aí amanhã eu termino falando do reino protoctista e protozoários, ok? E eu acho que dá para falar também de fungo um pouquinho. Então, pessoal, muito obrigada. Então, até a próxima. Estou disponível para as dúvidas, tá? Até mais.